Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículos... João, capítulo 5. Amém? Alô, som. Vamos ler, tá? A Bíblia já, a Bíblia capítulo 5 de João. Achou? Vamos ler todos juntos? Versículo 1, tá? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Até aí. Amém. Então, alguém aqui viu aquele filme com o Tom Hanks? Que ele estava no corredor da morte, preso, injustamente. Ele estava preso no corredor da morte, esperando para ser executado. Como é o nome daquele filme? A espera de um milagre. Então, isso aí. A espera de um milagre. Né? Então, semelhantemente, à luz, né, desse texto, de João capítulo 5, encontramos um homem que também estava, né, à espera de um milagre. Esse paralítico estava condenado a passar o resto dos seus dias nesta condição. Ele não estava no período da morte, mas ele estava condenado a passar o resto dos seus dias nesta condição. O evento de João 5, aliás, antes de eu começar a falar sobre João 5, eu queria só enfatizar que o enfoque dessa passagem aqui, na verdade, o enfoque é a misericórdia do Senhor Jesus, né? O poder e a misericórdia do nosso Senhor. Esse é o enfoque dessa passagem. Ao longo de todo o capítulo, vai até o versículo 47, Jesus reivindica a autoridade que o Senhor, que o seu Pai te deu. Na passagem, em todo o capítulo, a gente vê Jesus reivindicando, né, ao longo, a autoridade de Deus sobre a vida dele. Principalmente quanto à questão do sábado, né? Que Jesus cura, e Jesus está com aquele homem no sábado. Então, especialmente isso, a gente vai acompanhar todos os capítulos e a gente vai vendo que Jesus está reivindicando para ele a autoridade vinda de Deus. Então, o evento de João 5 é um cenário, né? Por exemplo, o cenário do tanque de Betesda, né? Aqui fala que é no mover das águas, né? A Bíblia diz que vem um anjo e aquele que entra primeiro é curado. Alguns historiadores falam que esses tanques, né, 1 ou 2 tanques, que são 5 pavilhões, e remete a alguns historiadores de 2 tanques. Essas águas, elas eram interrompidas de vez em quando. Era intermitente o fornecimento de água nesses tanques. Então, quer dizer, quando a água chegava, havia aquele movimento. Mas a Bíblia afirma que vinha, a Bíblia nos diz que descia um anjo do céu e movia aquelas águas, e quem entrasse ali era curado. Então, quer dizer, aquilo atraía multidões de pessoas, né? De todos os tipos, de todo tipo de enfermidades. Aqui fala em cego, coxo, paralítico, né? Então, imagina que devia haver realmente uma multidão de pessoas que estavam ali.
E a crença, né, dessa descida, era isso que fazia que essas pessoas se aglomeravam de tal forma ali em volta daquele tanque. E aguardavam, né, que o anjo descesse e que a solução dos seus problemas fosse sanadas. Todas as pessoas estavam à espera de um milagre, eles estavam esperando um milagre. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus desce ao encontro de um homem. A Bíblia relata que Jesus desce ao encontro de um homem. Quem é esse homem? A Bíblia não fala, não chama ele pelo nome, né? Nós não sabemos quem é esse homem. Nós sabemos que a Bíblia informa que ele estava há 38 anos. Não sei se ele tinha 38 anos de idade, ou se em que lugar Deus já tinha esse tempo todo, né? Se ele estava ali na borda do tanque há 38 anos. Mas a Bíblia diz que ele padecia disso há 38 anos. Então, a gente entende esse homem, né, quando eu pergunto quem é esse homem, a gente entende que ele é um colecionador de fracassos. Né? O homem estava ali há 38 anos padecendo da enfermidade, né? E só ele sabia o significado da palavra fracasso. Né? São 38 anos de tentativas frustradas. Né? Ele diz, quando eu vou, já vem outro no meu lugar e desce, né, na minha frente. 38 anos de experiências negativas. Né? O histórico desse homem, irmãos, está marcado por decepções. Há 38 anos esse homem vê pessoas sendo curadas, mas ele não alcança a cura. Né? Ele tem presenciado pessoas sendo curadas, mas ele não alcança a cura. Né? Testemunha pessoas sendo beneficiadas pelo agir das águas, mas ele mesmo ainda está esperando, né, a sua vez. Irmãos, muitas pessoas hoje se encontram na mesma situação, à espera de milagre. Né? Pessoas estão há tanto tempo esperando o mover de Deus nas suas vidas, né? Já ouviram tantos relatos de pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que têm alcançado vitórias, mas existem pessoas, às vezes, olha, irmãos, dentro da igreja de Cristo, pessoas esperando há tanto tempo, e muitas pessoas desistem, né? Estão tanto tempo esperando que as coisas aconteçam na tua vida e se encontram numa situação que nada acontece. Muitas pessoas desistem, né? Resolvem não esperar mais. Mas você percebe que esse homem, 38 anos, não desistiu? Ele continua lá insistindo. Ele está lá na ponta, na boca daquele tanque, esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Ele não tem tempo, não dá tempo dele chegar lá. Ele devia ser mesmo paralítico, né? Ele não conseguia. Se ele fosse coxo, ele ia de uma perna só, tentando. Cego, ele ia apalpando. Mas o homem tinha realmente, ele estava impossibilitado de andar. Mas ele não desistiu. Né? A Bíblia relata os 38 anos que ele estava tentando. Esse homem, a gente pode entender ele como um abandonado. Eu me coloco no lugar dele. Vamos nos colocar no lugar deste homem. Né? Como alguém abandonado, sozinho. Quando Jesus lhe dirige, né, a seguinte pergunta: querem ser curados? O que ele responde? O versículo 7 responde. O que ele responde? Jesus pergunta a ele: querem ser curado? Esse homem expressa a sua realidade de abandono. Né? Não tenho ninguém, né? Isso que ele fala, não tem ninguém, não tem homem nenhum que me coloque dentro do tanque. Então, abandonado pela família, de repente a própria família desistiu dele. Está tanto tempo ali, nada, desiste. Abandonado pelos amigos. A gente, de vez em quando, fala assim: os amigos, quando está tudo bem, os amigos estão ao nosso redor. Acontece um problema, não fica ninguém. A gente vai para o lado, cadê os nossos amigos, né? Abandono pela sociedade, abandonado pelo próprio Estado. Então a gente vê o quadro desse homem, um quadro de abandono. Né? Pior do que atravessar uma doença é atravessar uma doença estando sozinho. Acho que ainda é pior. Né? Passei há pouco tempo na minha família, tive por um ano doente e não teve ninguém que me ajudasse na caminhada lá junto com ele. Mas eu tive bastante força. A gente olha, cadê os parentes, cadê os amigos? Tanto amigo de jogo, amigo de praia, amigo de futebol. Não veio, não tinha ninguém. Né? A gente vê a situação de pessoas enfermas e abandonadas. Isso é muito triste. Mas eu queria falar um pouquinho também de egoísmo. Aí você vai assim: por que egoísmo, Sônia? Sim, e as pessoas que eram curadas, né?
Ninguém voltava para ajudar. Quantos e quantos desceram ali na frente dele, foram beneficiados com a cura, e ninguém voltou para ajudar esse homem? Não, ninguém ajudou. Ninguém veio para ajudar ele. Ninguém estendeu a mão para ele. Ninguém. Naquele lugar, todos eram adversários, não é isso? Havia uma competição, uma concorrência, querendo um milagre. Havia uma concorrência em busca de milagre. Mas qual a reação de Jesus, irmãos? Quando todos vão a Jerusalém, a Bíblia no versículo 1 diz, né, que havia uma festa em Jerusalém, e as festas, tipo Páscoa, Hora dos Tabernáculos, ela enchia, né, fervia, Jerusalém ficava lotada. E muitos enfermos também iam para a festa, aproveitavam e iam lá também. Então, acho que já aumentou mais, multiplicou mais ainda o número de enfermos, né? Mas Jesus vai à direção da festa? Jesus vai em direção da festa? Não. Jesus vai para o hospital da cidade, né? Então, o texto é categórico em afirmar que havia grande festa, né? Contudo, enquanto todos se dirigiam ao banquete, Jesus vai em direção dos aflitos. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Lá em Mateus 9, versículo 12. Portanto, se você é alguém enfermo, se nós estamos nas nossas enfermidades, com os nossos problemas, nós precisamos estar onde? O que Betesda quer dizer? Casa de misericórdia. Nós dependemos desta misericórdia, né? Da misericórdia do Senhor. Então nós estamos no lugar certo, porque dependemos da misericórdia do nosso Senhor, né? Então, Jesus está diante de uma multidão, mas vai em busca de um único homem. Mas isso é simplesmente maravilhoso, né, irmãos? Nós vemos o valor que nós temos. Cada um de nós somos pessoas diferentes, individualmente falando. E nós temos um valor maravilhoso nas mãos do Senhor. O Senhor nos dá, o Senhor nos olha com olhos diferentes. O Senhor olha para cada um e para as nossas necessidades de maneira diferente, né? Um rabino chamado Abraham Heschel, ele falou assim: a grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões do mundo é exatamente essa. Nas outras religiões, o homem está tentando desesperadamente buscar Deus, enquanto no cristianismo, o homem está terrivelmente perdido. E por isso, Deus vai à busca do homem para salvá-lo, né? Quer dizer, Jesus vai buscar aquele homem. Jesus, no meio da multidão, Jesus olha para aquele homem. Jesus vê, o versículo 6 diz que Jesus vê. Lê para mim, irmãos, o versículo 6. Alto, por favor. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, Jesus vê, no meio daquela multidão, os olhos de Jesus alcançam aquele homem. O profeta Isaías já sinalizava para o olhar misericordioso de Deus. Lá no 66:2 de Isaías, diz assim: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Jesus sabe, essa expressão revela a onisciência de Deus. Servimos a um Deus que sabe, conhece todas as coisas. Jesus conhecia perfeitamente o estado daquele homem, né? Bem como o seu drama. Jesus viu o drama daquele homem. Então, quer dizer, não há nada que escape ou fuja ao seu controle. Jesus vai tratar, irmãos, algo há 38 anos já estabelecido. 38 anos já estava estabelecido daquele homem. Mas para o nosso Deus não há circunstância grave, né? Não há nada que não possa ser tratado. Seja de corpo, seja da alma, não importa o tempo que existam. Porque se Ele quiser, Ele faz. Lembra daquele leproso que se ajoelha aos pés do Senhor e o adora? E diz assim: Senhor, se Tu quiseres que eu seja limpo. No mesmo instante, o Senhor diz: quero ser limpo, né? Como Ele quiser, da maneira como Ele quiser, da maneira que Ele acha que tem que ser feito, não da maneira como nós achamos. Mas essa passagem, essa oração que esse leproso faz, ela é maravilhosa. Ele se prostra aos pés, o adora,
e diz: Senhor, se tu quiseres, eu seja limpo. O Senhor diz: eu quero ser limpo. Então ele faz. A cena registrada por João é apenas uma amostra do que Jesus Cristo é capaz de fazer. A intrigante pergunta, né, eu acho intrigante, é essa: querem ser curado? Jesus olha para aquele homem há 38 anos com problema e pergunta para ele: quer se curar? Evidentemente que aquele homem estava ali porque ele queria alcançar a cura do seu problema, né? É basicamente a mesma pergunta que Jesus faz para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Né? Às vezes eu fico pensando, a gente percebe que Jesus quer ouvir a nossa confissão, né? Jesus queria ouvir a confissão daqueles homens, né? Apesar de que o paralítico não confessou nada. Ele falou: Senhor, eu não tenho quem me tire daqui. Bastou para o Senhor: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o cego Bartimeu: Senhor, eu quero ver, que eu veja, né? Então quer dizer, o Senhor precisa ouvir, ele quer ouvir a nossa confissão. E a confissão é algo muito importante na vida do cristão. Devemos confessar ao Senhor não só os nossos pecados e as nossas faltas, mas devemos confessar também as nossas limitações, né? E sobretudo nossa total dependência da graça dele em nós. E após confessar diante de Jesus sua condição real, né, a necessidade, o paralítico de Betesda finalmente, após 38 anos, né, de esperança, de espera, alcança um milagre. Contudo, dessa vez um anjo não desceu do céu para mover as águas, né? O próprio Deus veio do seu trono de glória ao encontro daquele homem. Eu coloquei isso aqui no final, nem era para colocar no final, mas eu coloquei aqui no final: alguém que carrega um sentimento de culpa. Continua lendo, vê o versículo 14, Rosa, para mim, por favor. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, não há um consenso entre os comentaristas a respeito desse versículo. Mas esse verso 14 traduz uma ideia de que a doença desse homem estava ligada a um pecado. Não necessariamente, mas lá aquele cego de nascença, nós percebemos nitidamente, Jesus fala: nem ele pecou, nem os seus pais, mas o milagre é feito para a glória de Deus. Não necessariamente as pessoas estão doentes, mas os judeus tinham isso com eles. Toda pessoa que estava doente, enferma, é porque estava em pecado, né? No caso do cego de nascença não foi assim, mas aqui a gente tem essa impressão bem nítida. Quando Jesus diz: olha, Jesus adverte aquele homem: olha, né, que estás curado, já tomou banho, não vai cair na lama de novo. Sabe como é que é? Então, olha que já está curado, não peques mais. E ele ainda faz uma advertência seguinte: para que não te suceda coisa pior. Pior do que ele estava paralítico e foi curado. Não suceda coisa pior. A ideia, né, que o texto passa é essa, que ele estava naquela condição em função do seu pecado. E qual é o discurso? Quase que sempre: vá e não peques mais. Esse é o discurso do Senhor, até para nossas vidas, quando confessamos os nossos pecados, quando reconhecemos o nosso erro, estamos diante do Senhor, suplicando perdão, né? Reconhecendo a nossa pequenez diante dele, miseráveis que somos, não temos condições de nada na nossa vida, nada, não podemos remover uma falha na nossa vida, né? Nós temos a consciência, a própria Bíblia nos garante que somos perdoados em Cristo Jesus. Mas o discurso é sempre o mesmo: vá e não peques mais. Olha só, eu estou te perdoando, o pecado foi liberado para você com a minha morte na cruz. Não peques mais. Por isso a palavra de Deus nos incita, né, a vigiar, para não cairmos, não nos sujarmos de novo, não estarmos nos lameando de novo. Eu quero concluir, irmãos, porque já está meio avançada. A questão, na realidade, não é se alguém estava enfermo há 38 anos, se a doença não foi curada por falta de ajuda, se os homens são egoístas ou insensíveis, né? Se a cura se deu num sábado. A questão é: quem é o autor da cura? Essa é a questão, né? Quem é o autor da cura?
Jesus não argumenta com os seus oponentes, a gente vai ver ao longo do capítulo, em relação principalmente ao sábado. Jesus não argumenta com os seus oponentes se eles entendem sobre a legislação do sábado corretamente, né? O seu interesse era saber se eles entendem quem é Jesus, se eles entendem quem Jesus é, né? Esse é o ponto. No que eu e você, em que nós temos colocado a nossa fé, em que nós temos depositado a nossa esperança? Porque eu não depositava esperança em Cristo. Cristo se ofereceu a ele, Jesus veio se oferecer a ele para salvá-lo. E Jesus depois encontra, no versículo 14, Jesus encontra ele no templo. Ele não sabia quem tinha curado ele, mas ele encontrado no templo. O Senhor Jesus ele encontra no templo e faz a advertência para ele, né? Então, nós precisamos entender, ter consciência de onde nós estamos colocando a nossa fé, né? No homem, estamos esperando o homem nos ajudar em alguma coisa, o nosso igual, a nossa fé é muito forte, nossa fé é poderosa. Depositar a nossa fé e nossa esperança em homens ou numa fé forte. É isso que tem eliminado Cristo das igrejas. É isso que tem eliminado Cristo das igrejas. Muita fé colocada no lugar errado, geralmente em si próprio, né? No eu. Isso tem arruinado muitas igrejas. Jesus quer, irmãos, nós sabemos, nós temos consciência, nós precisamos elevar sempre as nossas orações e entender que é isso que Ele quer. Jesus, Ele quer interferir nas nossas vidas, transformar nossos pesadelos em sonhos bons, tristeza em alegrias para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus está fazendo na vida de cada um de nós. Esta transformação, essa consciência, essa mudança de pensamentos, né? De nós termos esse colocar a nossa esperança naquilo que não se chama Deus, não é de verdade, né? A nossa esperança tem que ser colocada em Cristo Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. É nele que nós temos que depositar a nossa esperança e esperar em Deus, descansar, né? As nossas palavras, os nossos pensamentos precisam ser dirigidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer interferir na nossa vida. Ele espera que nós demos a Ele assim uma brecha para Ele interferir na nossa vida. Ele quer nos olhar com um olhar de misericórdia. E é assim que Ele nos olha. Ele quer transformar esses pesadelos todos que temos na nossa vida do dia a dia em sonhos bons para a nossa vida. Amém? Estou ensinando, tá, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos com a sua palavra.